Vamos abrir a palavra do Senhor na carta de Paulo a Efésios, capítulo de número 4. Nós estaremos lendo do verso 11 ao verso 16. Irmãos sabem que eu já preguei nesta passagem algumas vezes e eu volto nela hoje, dentro da série de sermões que eu estou fazendo ao expor esta carta de Paulo aos Efésios. Efésios 4, de 11 a 16, diz assim a Escritura: E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Eu estava mais cedo, eu e a Nair, tomando um café com o Mateus e a Alda, quando nós recebemos um convite para sermos padrinho de casamento deles, né? Daqui uns dias será, depois de ter sido o pastor mais, diríamos assim, novo da igreja, agora serão um casal, né, mais recém-casados, dentro de poucos dias, em nome de Jesus. Mas a gente estava ali conversando e eu compartilhei com eles uma história que eu ouvi do reverendo Amauri. O reverendo Amauri, inclusive, vai estar conosco em novembro, num congresso que acontecerá aqui na nossa igreja. Ele é o presidente da Agência Presbiteriana de Missões Transculturais. E ele estava contando a seguinte história. Havia uma célula terrorista lá no Oriente Médio, e um homem de muita liderança dessa célula. Essa célula tinha, diríamos, como papel principal a perseguição de cristãos. Mas à medida que este líder foi perseguindo cristãos, maltratando cristãos, fazendo coisas terríveis dentro da visão de mundo que ele tinha, achando que com isso ele estava servindo a Deus, ele começou a ser despertado para ler o livro dos cristãos. Ele pensou, eu preciso entender por que esse povo tem essa cabeça. E ele resolveu ler o Novo Testamento. E ao ler o Novo Testamento, ele compreendeu, nós sabemos que isso foi uma ação do Espírito Santo de Deus, ele compreendeu, Jesus é quem ele diz ser. Jesus é o Filho de Deus. Jesus estava certo. E ele então se arrependeu radicalmente do que ele fazia e pensou, está tudo errado. Sentou com o pessoal daquele núcleo que ele liderava, falou para eles, olha aqui o que o Novo Testamento diz sobre Jesus. E aquele grupo resolveu então se entregar à fé cristã, entendendo que aquele Jesus do Novo Testamento é o Filho de Deus. E que a fé em Jesus é a fé legítima. Só que eles não tinham tido contato com a igreja, com o missionário, e ele tomou uma decisão pessoal. Eu preciso desfazer tudo que eu fiz de errado. Então a primeira coisa que ele fez foi ir para uma mesquita em que ele fazia parte, levar as metralhadoras, as armas e dizer, vocês tudo estão errado, eu estou errado, eu estava errado, todo mundo agora tem que ser cristão. Já pensou que evangelização é interessante, né? Todo mundo tem que ser cristão, está tudo errado, está tudo errado. Aceita Jesus ou... Eu já tinha ouvido uma história inversa que aconteceu aqui, né? No acampamento Boa Esperança, fizeram uma brincadeira lá um tempo atrás, resolvendo um culto da fogueira, fingir que era um grupo, né? Meio de terroristas, chegaram lá no acampamento e fizeram uma pressão psicológica no povo, no meio do culto lá da fogueira, né? Oh, nega Jesus, tal, tal, tal. Aí o pessoal, uns negaram, outros não negaram. Aí depois o pessoal, não, nós somos irmãos, isso era para ver a fé de vocês.
Aí o povo chorou, né? Foi aquele chororô. O problema é que foram repetir essa estratégia. Não, isso funciona, isso impacta, né, os irmãos, para ver se eles têm fé ou não. O problema é que na segunda vez, o rapaz do violão, quando viu aquele povo encapuzado, pegou o violão na cabeça de um. O povo vazou, saiu correndo para tudo quanto é lado em Goiânia. E agora para reunir esse povo, para dizer que aquilo era uma pegadinha. Polícia foi parar lá no acampamento Boa Esperança, até dizer que focinho de porco na tomada. Foi um trem de doido, né? Então o povo de vez em quando inventa umas estratégias evangelísticas complicadas. Mas esse camarada, ele pensou, eu servi a uma mentira a vida toda, eu tenho que desfazer isso. E como que eu sei, né, levar as pessoas ao conhecimento? É de jeito. Mas aí, gente, a gente percebe o quê? O evangelho entra na nossa vida, muda totalmente a nossa visão. Mas o resto é instantâneo? O resto flui, diríamos, do nada? Não. Quando nós conhecemos Jesus, nós entramos num caminho necessário de crescimento espiritual. Aquela pessoa recém-convertida, sem base, sem noções, ela reagiu a partir daquilo que era a experiência anterior. Mas agora, em Cristo, você é uma nova criatura. As coisas antigas já passaram, tudo se fez novo. Isso implica no fato de que quando nós temos um encontro genuíno com Jesus, nós nos tornamos bebês. O Evangelho nos leva a um novo nascimento. E esse novo nascimento gera filhinhos. Esses dias, não tão esses dias, já há uns 2, 3 meses atrás, eu até contei aqui na igreja, fui num churrasco, comi a carne mais cara que eu já comi na minha vida. Um japonês fez um churrasco para nós. E eu estava ali junto com o pastor dele, e ele falou assim, não, eu quero, traz esse pastor lá de Goiânia, vamos celebrar. E ele estava muito feliz, muito alegre, e ele queria dar o melhor, aquilo que era mais caro. Carne de um boi japonês, que até para a carne ficar no ponto, lá no Japão, o boi recebe massagem, ouve música orquestrada, fica numa bailazinha pequenininha para não fazer esforço. Imagina. Eu perguntei para ele, por que o senhor está nos recebendo com tanto amor, com tanta alegria, desse modo? Aí ele falou assim para mim, é porque eu virei bebê aos 65 anos de idade. Eu acabei de nascer de novo, pastor. E eu estou muito feliz, porque Jesus entrou na minha vida, eu sou um bebê. Entende? Isso é o que o Evangelho produz. Mas agora a gente precisa crescer. E a grande pergunta é, como é que a gente cresce? Como nós já vimos, a carta de Paulo aos Efésios é um tratado não só de teologia, de ortodoxia sobre o que é a igreja, mas também da ortopraxia, de como a igreja deve viver. Na última exposição bíblica, quando nós refletimos no capítulo 4, os primeiros versos do capítulo 4, nós vimos que Paulo agora chama a igreja a viver conforme essa vocação, de modo digno, que dignifique o nome do Senhor a quem ela pertence. E aí nós vimos a necessidade de buscarmos as virtudes que procedem de Deus, buscarmos a unidade do corpo de Cristo e buscarmos entender qual é o nosso lugar. Mas a grande pergunta é, mas que meios Deus então nos deu para que nessa busca nossa de viver para Deus, para a glória de Deus, nós possamos crescer e levar outros ao crescimento. Uma vez que nascemos em Cristo e agora somos filhos de Deus. E a primeira coisa que nós vemos nesse texto é que Deus concedeu algo precioso para que a igreja seja um ecossistema de crescimento contínuo em meio ao Evangelho. Nesse texto, o apóstolo Paulo diz que Cristo concedeu e Ele designou alguns, e aí ele cita os líderes que haviam naquela época. Os tipos de líderes que haviam na igreja naquele tempo. Os apóstolos estavam vivos, a maioria deles, e além dos apóstolos,
haviam profetas. Quem eram os profetas nesse contexto da carta, nessa época? Eram irmãos de um ministério itinerante, que geralmente visitavam as igrejas com exortação, com ensino da palavra, com oração. Mas além dos apóstolos, dos profetas, diz o texto que o Senhor havia designado pessoas como evangelistas, gente cujos dons levava a igreja a proclamar o evangelho com mais intensidade. E assim o evangelho ia se espalhando por muitos lugares. E além dos apóstolos, vamos lembrar, a maioria deles ainda vivos, desses profetas que tinham um papel bem itinerante, dos evangelistas que chamavam a igreja a proclamar o evangelho, havia um outro tipo de líder, que eram os pastores mestres. Se você olhar no original, a palavra lá, ou a formulação grega, não diz pastores, mas mestres. Não. No original, aqui é um líder que ele pastoreia e ensina. O que a Bíblia está nos falando? O que Paulo está querendo dizer? Vocês vão viver de modo digno, buscando as virtudes, buscando a unidade, buscando entender o lugar de cada um de vocês. E o Senhor deu dons aos homens, como nós vimos no sermão passado, e o Senhor levantou líderes. Líderes. Irmãos, liderança é o que dá sustentação ao crescimento da igreja. Uma igreja com bons líderes é uma igreja que terá um ambiente saudável para desenvolvimento e crescimento das pessoas na fé. Uma igreja com boa liderança é uma igreja que poderá ter uma influência no mundo, na sociedade, porque as pessoas estão sendo nutridas, apoiadas, ancoradas no seu crescimento no Senhor. Não há dúvida de que quando a igreja padece pela falta de líderes, ela não consegue ser efetiva no seu ministério, no mundo e na sociedade, porque é a liderança, irmãos, dada pelo Senhor, que ajuda todos nós a crescermos na graça, no conhecimento de Deus. Nós temos que orar a Deus, para que Deus levante bons líderes no nosso meio. Bons líderes no meio da igreja. Aquela igreja tinha a influência do ministério de apóstolos, a influência do ministério de profetas, a influência do ministério de evangelistas, a influência do ministério de pastores mestres. Isso trazia riqueza. O próprio apóstolo Paulo, você lembra como é que começou o ministério dele? Ele se converteu, houve aquela situação toda, a dificuldade do povo em recebê-lo. Barnabé fez a ponte com os apóstolos na época. Ele passa muitos anos no anonimato. Até que surge uma igreja numa cidade chamada Antioquia. Muita gente se converteu. E o que foi necessário fazer? Enviar alguém para liderar. Porque a igreja precisa de líderes. E aí, os apóstolos em Jerusalém enviaram Barnabé. Quando Barnabé viu o tamanho do desafio, falou assim: eu vou lá em Tarso buscar Paulo. Paulo vai me auxiliar, porque essa igreja precisa de liderança. Passa-se um tempo. O que acontece? O livro de Atos nos diz assim: havia na igreja de Antioquia, e aí cita uma lista de grandes líderes que foram forjados naquela igreja. E isso fez com que a igreja pudesse abrir mão de quem? Do próprio Barnabé e de Saulo, que se tornaram missionários, e aí eles são enviados na primeira viagem missionária. Então vejam, irmãos, como os líderes são essenciais para que a igreja seja um ambiente contínuo de crescimento, e que novas pessoas possam se converter, e que esses bebês na fé possam crescer. Então nós precisamos valorizar os líderes que Deus tem levantado em nossas vidas, apoiá-los e orar para que o Senhor forme mais líderes. Por quê? O texto vai continuar. O Senhor Jesus concedeu, designou esses líderes com um propósito específico. Verso 12. Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério. Você quer ver uma das visões
mais perigosas para a vida de uma igreja local é quando os irmãos se veem como ovelhinhas fracas. Ai, dói, pastor. Ai, pastor, dói aqui, dói ali. Eu sou ovelhinha. E quem é o pastor? O pastor é o que tem ministério. E qual é o ministério do pastor? Passar remedinho na ovelhinha, cuidar da ovelhinha, abraçar a ovelhinha, levar a ovelhinha para dormir, aí leva para os pastos verdejantes e tal. E graças a Deus que tem alguém com ministério nesse lugar. E o restante? Aí a gente transforma o líder ou os líderes em capelães. Capelania dentro da igreja. Porque todo mundo parece estar num leito de hospital precisando de cuidado e um tem ministério para cuidar de todo mundo. Você sabe o que esse pastor tem que falar para Deus? Senhor, não deixa essa igreja crescer. Senhor, não converte mais ninguém não. Por quê? Porque se a igreja crescer, você mata o homem. Todo mundo tão fraco. Mas nós temos alguém para cuidar de todos nós. E fazer o ministério de Deus. Não, irmãos, isso não é bíblico. Isso não parte do Senhor para nós. Há ovelhas que precisam de cuidado, irmãos. Evidentemente, eu não estou negando o aspecto pastoral do ministério, mas vejam só, quem pastoreia quem? O pastor pastoreia o rebanho? Sim, mas as ovelhas cuidam também umas das outras. Nós pastoreamos uns aos outros. Nós somos uma comunidade terapêutica nas mãos de Deus. Nós somos uma bênção profunda na vida uns dos outros. Eu me lembro um dia que chegou no gabinete pastoral uma irmã muito sofrida. E ela disse para mim, pastor Jean, eu descobri que eu estou com câncer de mama. Eu vim aqui chorar comigo. Nós choramos juntos. Eu ministrei ao coração daquela mulher, mas eu tinha convicção de um fato. Um encontro apenas com o pastor não seria o suficiente para pastoreá-la, cuidar dela. Então, o que a gente poderia fazer? A Alcione vai lembrar disso porque, na época, eu fui lá na Alcione e falei assim, Alcione, você venceu um câncer de mama. Tem uma ovelha que eu preciso que você cuide dela. Irmãos, o que foi mais efetivo? Um encontro com o pastor Jean ou uma caminhada de cuidado com a Alcione? Minha irmã, eu sei o que você está passando. Eu já passei por essa dor. Eu estou aqui para te apoiar. Entende? Nós somos esse povo. E esse ambiente de cuidado mútuo, de ministério mútuo, em que os líderes capacitam o rebanho, faz com que nós possamos, como igreja, avançar e crescer, cuidando uns dos outros. Por quê? Porque o ministério não é algo apenas para quem lidera. O ministério é para todo o corpo de Cristo. E daí vem a necessidade do discipulado. Da gente caminhar ministrando a palavra de Deus uns aos outros. De termos ambientes onde nós possamos abrir o coração. Onde nós possamos expor a nossa alma diante da palavra de Deus. Onde nós tenhamos ali, em grupos de irmãos que caminham com a gente, esse ambiente que nos nutre, que nos impulsiona, que abre a nossa visão, que às vezes confronta o nosso coração, o nosso pecado, que nos consola nos momentos difíceis. Foi o que Jesus fez. Foi o que o próprio apóstolo Paulo fez. É o que a palavra de Deus nos ordena. Nós precisamos ser essa comunidade que Deus levanta líderes, mas que esses líderes estão preocupados em capacitar o rebanho, porque nesse lugar, nesse auditório, nesta manhã, há uma força, um poder transformador que nós mesmos não temos consciência. Mas que se nós dispormos as nossas vidas, todos nós,
Todos nós. Eu tenho um ministério, eu tenho um chamado, Deus tem me plantado em muitos lugares, eu quero crescer em Jesus, eu quero conhecer mais o Mestre, eu quero conhecer mais a palavra. Ah, meus amados irmãos, o que Deus poderá fazer através das nossas vidas. E aí foi estabelecido um alvo. Pastor, será que eu preciso crescer? Será que eu já não cresci o suficiente? Essa questão é fácil de resolver. Tem uma régua de crescimento. O texto diz então que o Senhor deu líderes. Esses líderes capacitam o rebanho para o ministério que todos nós temos. E a gente tem que ir crescendo. Quando eu sei que eu cresci o suficiente? Quando você estiver na estatura de Cristo. Essa é a régua. Você olha para Jesus e olha para você. Ao olhar para o caráter de Jesus, para o coração de Jesus, para a mente de Jesus, para o compromisso de Jesus com o Pai, para a santidade de Jesus, você olha para Ele. Aí você olha para você. Aí você pergunta, será que eu tenho que crescer muito ainda? Ou já está bom do jeito que está? Porque o alvo é chegar à estatura de Cristo. Então, crescimento, irmãos, enquanto você estiver aqui, você vai ter muito o que crescer. E você sabe, uma das características de que você está crescendo é você saber que falta muito ainda. Quem está crescendo sabe que falta muito, 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 muito. Isso gera em nós o quê? Humildade. Isso gera em nós sede. Isso gera em nós um desejo de avanço. Você quer ver se você é imaturo? Ah, pastor, já conheço de Bíblia, já sei muita coisa. Sou crente há 30 anos, sou crente velho. Meninão. Criançona. Adolescente eterno. Tem uns agora que 40 anos o cara quer ser adolescente. Espiritualmente tem muita gente assim. Nós precisamos avançar. Crescer em Jesus. Crescer uns com os outros. E eu sei que eu preciso. Não é quando eu olho para o outro. Eu sei onde eu preciso chegar. Quando eu olho para a estatura de Jesus. Essa é a régua. E quando isso acontece, e a igreja é esse ambiente de desenvolvimento espiritual, de crescimento espiritual, de capacitação, porque ela tem líderes que Deus tem levantado. Ela tem essa busca, esse anseio, essa vontade. E isso vai acontecendo no corpo, aí a gente experimenta o que está no verso 15. A gente segue a verdade em amor e a gente cresce em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo. E isso gera uma qualidade tal que o corpo de Cristo, olha o verso 16, se torna bem ajustado. A gente começa a perceber onde Deus tem me levantado, para que Deus tem me levantado. E a gente começa a ser capaz de responder a esse chamamento de Deus no trabalho, no lazer, na família, na escola, em todos os lugares, no campo missionário avançado. E a gente não faz mais dicotomia. Sabe aquela coisa do secular, do profano e do sagrado? A gente começa a destruir essa ideia porque ela é antibíblica, ela é satânica. E a gente começa a ver que nós somos igreja, nós somos povo de Deus, nós somos família da fé, nós somos o exército do Senhor, nós somos o edifício vivo, nós somos o povo do Senhor, nós somos nação santa, onde o Senhor nos colocar em qualquer lugar, em qualquer circunstância. Essa é a nossa vida. Não há dicotomia. A minha vida cristã e o resto da minha vida. Não. Tudo está em Cristo. E para Cristo. E por meio de Cristo. Entende? Aí muda. Muda. Lembra da história do terrorista que se converteu? Que fazia terrorismo contra os cristãos e agora estava fazendo terrorismo para os cristãos? Deus colocou um missionário na vida dele.
pela providência de Deus, ele encontrou um líder. E esse cara começou a investir na vida desse homem. Pra vocês terem ideia, nós não podemos nem citar o país, nem nomes. E aquele indivíduo que pensou assim, não, eu posso levar a gente a aceitar Jesus, é só pôr uma metralhadora na cabeça e falar, aceita agora. Ele começou a entender quem é Jesus. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. O Jesus que ele crê, agora ele começou a aprender, porque ele é humilde e manso de coração. Ao invés de aterrorizar as pessoas, elas vão achar descanso para a alma, porque o jugo dele é suave e o fardo dele é leve. Mas ele precisou de alguém que investisse na vida dele. E tem umas pessoas que de vez em quando eu penso assim, Senhor, eu queria tanto conhecer esse cara. Eu queria conhecer esse irmão. Já há alguns anos, ele vem crescendo em Jesus. E o pastor Amauri terminou aquela história dizendo, irmãos, vocês não têm ideia da paixão desta pessoa e o que ele está fazendo para o reino de Deus. Porque ele nasceu de novo, mas agora ele foi apoiado pela família da fé. E crescendo em Jesus, ele canalizou com maturidade, tem feito isso, a sua vida, a sua energia e toda a experiência que ele passou para anunciar Jesus num lugar de tanta hostilidade, não usando mais as armas humanas, mas usando as armas forjadas em Deus. Isso é igreja. Isso é igreja.